Valeu, então boa tarde a todo mundo. Eu me chamo Alex Canário, no mundo da capoeira e da cultura brasileira em geral. Eu sou contramestre formado pelo Mestre Branco aqui em Nantes e eu iniciei a capoeira exatamente no dia 17 de setembro de 1996, na idade de 14 anos. Eu já praticava artes marciais como karatê e eu conheci, né, aquele filme, né, que todo mundo conhece sobre a capoeira, que estreou e meu pai tinha alugado, na verdade, na locadora de filme, e a gente assistiu. E aí me apaixonei pela arte. E apareceu que no mesmo ano, durante o verão, teve um evento aqui perto até, que foi o centenário do Belém, que é um barco à vela que existe aqui acho que foi construído até aqui em Nantes. E teve uma apresentação de capoeira nesse dia. Foi assim que eu conheci o meu mestre, que eu iniciei minha trajetória dentro da capoeira. Aqui em Nantes havia muito pouco capoeira na época, estamos falando de 1996. A cultura brasileira não era tão divulgada como ela é hoje, nem tão desenvolvida como ela é hoje. Graças a Deus, hoje em dia existe um núcleo muito forte, tanto na França como aqui na região da Loire-Atlantique, né, aqui de Nantes principalmente, com a chegada de vários professores, principalmente, né, da Bahia, como a gente sabe muito bem. E eu fui me formando com o meu mestre ali colado, que me apaixonei pela arte ali. E ali eu fiquei ali, desenvolvendo sempre, treinando, sempre procurando mais um pouco, tentando aprender o idioma, aprender a tocar um instrumento. Eu me tornei hoje em dia músico por conta da capoeira. A capoeira despertou esse amor realmente pela música que eu tinha. E eu fui desenvolvendo, aprendendo existia muita... Por não ter muitas assim, informações, na época não tinha internet, não tinha essas coisas, a gente tinha um olhar, eu acredito, sobre a arte que era muito ingênua, né? Que era muito simples. Então a gente, qualquer informação que vinha de capoeira, brasileiros que chegavam novos, essas coisas, a gente queria saber mais, que a gente tinha uma certa simplicidade, a gente não escolhia o que queria aprender, a gente só queria aprender apenas. E aí eu fui desenvolvendo, aprendendo o idioma, aprendendo um pouco mais da cultura, até 4 anos depois, em 2000, que eu tive a oportunidade de viajar a primeira vez no Brasil, através da associação do Ginganagô, né, do meu mestre, que me ofereceu a passagem para poder ir para o Brasil e conhecer um pouco mais da cultura. E chegando lá, realmente, eu cheguei no berço, né, ali em Salvador, da capoeira. Tive a oportunidade também de poder treinar, né, na academia do mestre Zé Mário, com o contramestre Cacique, com todas as pessoas que estão lá, né, o Gia, que estão aqui agora na França também, Gia, Voador, conheci essa galera toda nessa época. Então, nisso criou um vínculo ainda maior com a cultura brasileira. Eu fui entendendo muito mais coisas, cultura brasileira e afro-brasileira em geral, porque sempre tinha, né, a parte da dança, do maculelê, do samba. Foi ali também que eu conheci as pessoas que tocavam samba, cavaquinho, essas coisas. Eu fui me apaixonando ainda mais pela cultura. Ao voltar para cá, continuei treinando e etc. E começou a chegar vários atores da capoeira que hoje aqui em Nantes, né? Então a gente foi trocando as informações, mas eu preciso dizer que a princípio era um pouco mais complicado, porque cada um era um pouco mais no seu canto, não havia essa conexão que tem hoje em dia. Até porque eu acho que isso era da própria mentalidade da capoeira no Brasil nessa época. As pessoas tinham um pouco, talvez, mais de dificuldade em se juntar. Mas mesmo assim eu criei essa vontade, esse desejo de poder continuar na cultura. Eu sou uma pessoa assim que me cria assim, de uma forma um pouco difícil. Tive uma infância um pouco difícil, uma adolescência um pouco difícil também. Eu era criado só pelo meu pai, em uma parte da cidade que era um pouco mais desfavorecida. E a capoeira me ajudou muito a ter esse, vamos dizer, esse projeto social, né? Essa parada, ela, tipo assim, me impediu de ir para os caminhos que não eram muito recomendáveis. E se eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, é muito graças à capoeira e à cultura brasileira em geral, e afro-brasileira. O que me inspira e que me inspirou muito na capoeira para continuar, na verdade, na arte em geral, porque eu não considero que a capoeira seja apenas tipo assim, eu me apaixonei pela capoeira a princípio, mas assim, depois eu fui descobrindo a cultura em geral, né? Que seja a música, que seja o idioma, que seja a cultura brasileira em geral, né? Que pode ser ligada à religião, que pode ser ligada às diferentes artes, danças que existem no Brasil. E isso é uma fonte sem fim, na verdade, de conhecimento. A gente se parar para apenas, tipo assim, apenas entre aspas, tocar um berimbau, tocar um pandeiro, entrar na roda e fazer um movimento, eu acho que a gente perde uma grande parte dessa arte. E a capoeira, como nós sabemos, ela não é apenas um movimento, mas sim ela é um sentimento. Então, sempre havia alguma coisa para aprender a mais, sempre.
eu tinha esse amor pela arte que às vezes a gente é tipo um imã, né? A gente não sabe por que a gente está indo, mas a gente quer estar lá, a gente quer aprender. E despertou esse amor pela música, que, como eu disse mais cedo, né, eu sou muito apaixonado pela música, eu toco samba até hoje. E isso, na verdade, já faz parte de mim. Eu já sou uma pessoa assim, tem gente que fala até que eu sou híbrido, né? Que tem aquela parada meio engraçada, francês, brasileiro, etc. Eu prefiro falar que eu sou um amante da arte, independente de assim, nacionalidade, e etc., de cor, de o que você quiser. Então, eu acredito que quando a gente retribui alguma coisa de uma forma autêntica, eu acho que ela é melhor retribuída, justamente. Nesse mundo da capoeira, eu acho que hoje em dia a gente tem que prestar talvez atenção em algumas coisas. É uma reflexão que eu me fiz pessoalmente quando eu me formei tem 2 anos atrás, né, com o título de contramestre. Eu acho que a gente tem que prestar atenção, nós todos, a não nos espalhar e acabar nos perdendo, porque como é que chama? A gente se forma contramestre, professor, o que seja, e a gente acaba acreditando que a gente sabe de alguma coisa, que a gente sabe melhor do que a gente sabia antes ou ontem. Tudo bem, a gente vai aprendendo coisas, mas não é porque a gente se forma, o professor, o contramestre, o atemestre, que a gente fica livre de toda a responsabilidade. Cada um encara a capoeira no dia a dia dele como ele pode. Cada um trabalha, tem família, às vezes uns podem treinar mais do que outros. Existe, né, que a gente se machuca ou qualquer coisa, mas o importante é estar ali retribuindo a capoeira com a autenticidade. A ligação com o mestre é super importante, e eu acho que quando você se forma, no meu caso, né, a minha reflexão foi, estou me formando contramestre, e a gente vê que às vezes, infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer se eu estou certo ou errado, mas esse é apenas o meu ponto de vista. Quando você se forma, você acaba tendo mais responsabilidade em prol da capoeira do que você ter liberdade de poder fazer o que você quiser, porque você se torna uma referência para as pessoas que estão chegando, que te acompanham também. Então, com essa responsabilidade, você tem que prestar atenção nas coisas que você faz. Você não pode fazer o que você quiser. Você tem que fazer primeiramente para a capoeira e não para você. Eu acho que uma hora a questão de satisfazer o ego ela passa depois, e a gente tem que trabalhar em prol da capoeira, da cultura, e é isso. Eu acho que com autenticidade e com amor pela arte, eu acredito que a gente consegue chegar lá, né? Tipo assim, com simplicidade também. Um ponto importante que eu queria assim, né, falar é que a capoeira ela não é só física e ela não é só estética, ela não é só performance. Eu acho que como eu falei, né, todo o núcleo que envolve cultura, música, canto, dança, história. E a gente, tipo assim, eu vou falar por mim, sendo europeu, né, e branco, às vezes a gente pode ter essa facilidade de dizer assim, pô, eu aprendi a gingar, eu aprendi a dar um salto, aprendi a fazer uma técnica, dar uma tesoura, qualquer coisa. Pronto, eu aprendi capoeira, mas capoeira ela vai muito além disso aqui. E tipo assim, a gente precisa sempre ter uma conexão com o seu mestre, principalmente, e com a cultura brasileira também, né? Se o seu mestre não é brasileiro, beleza, não tem problema nenhum, mas com certeza ele deve ter algum vínculo com a cultura brasileira. A autenticidade dentro da prática, ela passa por isso. Porque senão, quando você tiver um pouco mais velho lá na frente, que você não tiver mais show para oferecer, o que você vai ter? Como é que você vai conviver dentro da capoeira? Como é que você vai poder conversar com o mestre, com um colega seu? Como é que você vai conseguir passar uma ideia se você apenas trabalhou sobre o seu físico, sobre apenas o que impressiona? Eu acho que a gente tem que conseguir tirar essa parte que é muito legal também, porque é isso que atrai muito. Eu mesmo fui atraído por isso, mas buscando além disso. A prática da capoeira ela não é apenas no movimento, mas sim no sentimento, como eu falei. E eu demorei muitos anos para aprender isso, ainda estou aprendendo, amadurecendo essas ideias todas, e eu acho que é juntos também que a gente consegue ir além, porque, né, sozinho a gente vai mais rápido, mas a gente não vai tão longe, é isso que eu queria dizer. Então, eu acho que a ideia principal é essa, ser autêntico, tentar buscar fundamento, e sair um pouco apenas do físico, não se apropriar, isso é importante. Como eu tinha comentado, a gente
tende a se apropriar e fazer, eu vou fazer isso, mas não vou fazer aquilo, porque isso aqui para mim não é. Mas afinal, quem somos para dizer o que é e o que não é? Então é isso, eu queria agradecer o canal, né, e a chamada para fazer essa entrevista dos zeladores da cultura afro-brasileira. Foi um prazer para mim poder estar aqui, poder trocar essa ideia com vocês e vamos que vamos, né?